Saúde, graça e paz a todos os irmãos. O versículo mais comentado nos dias de hoje nas redes sociais é esse aqui. Em verdade vos digo que alguns há dos que aqui estão que não provarão a morte até que vejam vir o Filho do Homem no seu reino. Isso aqui são palavras do Senhor Jesus dizendo para os seus discípulos, apóstolos ali. Então, onde muitos eles questionam, cadê esses discípulos e apóstolos, né, vivos até o dia de hoje, para esperar a segunda volta de Cristo? Por mais que esteja recheada nas Escrituras, eles não enxergam dessa maneira. Mas eu vou mostrar como eu enxergo e amém da forma que eles enxergam. Tudo bem, temos nossas divergências, né? Mas, vamos lá, Mateus 16, ele termina no último versículo aqui essa frase. Vamos nos atentar aqui a algumas coisas, algumas palavras e alguns pontos. Que vejam vir o Filho do Homem no seu reino, o Filho do Homem no seu reino. E a transfiguração ela é mudada para o capítulo 17. Eu vou comentar sobre a transfiguração, porque eu vou mostrar nos evangelhos de Mateus, Marcos e Lucas. A mesma passagem, e lá no último eu falo sobre a transfiguração. Então a gente vai pular agora aqui para o capítulo 9, Marcos 9, já no 1 ali ele vem dizendo a mesma passagem. Em verdade vos digo que dos que aqui estão, alguns há que não provarão a morte, sem que veja chegado o reino de Deus com poder. Agora mudou. Lá era ver o Filho do Homem no seu reino, aqui é o reino de Deus com poder. E aí um detalhe, a transfiguração aqui é o versículo 1, versículo 2, a transfiguração vem logo em seguida, não muda de capítulo. Vamos pular lá para Lucas aqui 27, Lucas 9, versículo 27. Em verdade vos digo que dos que aqui estão, alguns há que não provarão a morte até que vejam o reino de Deus. Mudou, agora não é mais com poder, né? Ali é com poder, o anterior, o em Mateus é ver o Filho do Homem no seu reino, e aqui é o reino de Deus. E a transfiguração, ela também não muda de capítulo, ela vem já na sequência. Então vamos ler a transfiguração. A transfiguração aconteceu que quase 8 dias depois dessa palavra, tomou consigo Pedro. Então essas pessoas que não provarão a morte, olha só, Pedro, João e Tiago, e subiu ao monte a orar. E estando ele orando, ele quem? O Senhor Jesus. Transfigurou-se a aparência do seu rosto. Eita, transfigurou. É normal alguém se transfigurar? Vamos continuar. E as suas vestes ficaram brancas e muito resplandecentes. E eis que estavam falando com ele 2 varões, que eram Moisés e Elias. Epa, pera lá. Moisés e Elias aparecem em espírito e em corpo de espírito, em corpo celestial, e o Senhor Jesus transfigura. Suas vestes ficam resplandecentes que nem um lavadeiro poderia branquear. Se isso aqui está acontecendo, as pessoas não entendem que isso aqui é o reino de Deus com poder, assim como diz lá em Marcos, aqui em Marcos diz o reino de Deus com poder. Se a transfiguração aqui, vamos pegar de Marcos, ali diz Moisés, a mesma passagem, se isso aqui não é, e as mesmas pessoas, não é o reino de Deus com poder e glória que Pedro, Tiago e João viram, né? Não tem necessidade deles morrer, deles estarem vivos até hoje. Se o poder de Deus, eu creio que o poder de Deus pode, né, dar a vida eterna a alguém, né, pode estar vivo aí. Mas aqui ele transfigurou, ele mostrou o reino de Deus a essas pessoas. Eu vou continuar mais um pouquinho além. Aqui na passagem de Lucas 23, no versículo aqui, vou pegar aqui, porque eis que hão vir dias que dirão, bem-aventuradas as mulheres, né? Porém, Jesus, aqui, vamos pegar aqui, ó, em seguida grande multidão, em seguida uma grande multidão das mulheres, aqui já é no final onde ele estava indo ser crucificado, né? Seguia as quais batiam no peito e clamavam, porém Jesus voltando para elas e diz, filhas de Jerusalém, não choreis por mim, chorai antes por vós mesmas e por vossos filhos, porque eis que hão de vir dias em que dirão, virão dias, aqui ele vai morrer, virão dias, e não é na queda do templo, olha só, cai sobre nós, dizer aos montes, então começarão a dizer aos montes, cai sobre nós, e os alteiros, cobre-nos. Então aqui é uma profecia lá de Isaías, onde está dizendo que os montes cairão sobre o futuro ainda, aqui até em Apocalipse está dizendo isso. Isso daqui é onde um pouco se atentam em Lucas 24, no versículo 38. E eles disse, eles estavam duvidando que ele ressuscitou, aqui ele já ressuscitou, ele chegou, paz seja convosco. Aqui ele estava andando com ele sobre o caminho, né, e falou, Nécios. E aqui então, se você perceber em Lucas 24, aqui ele já tinha ressuscitado, ele fala assim, ele lhes disse, por que estáis perturbados? Ele chegou no meio deles, paz seja convosco. E eles, espantados e atemorizados, pensavam que viam algum espírito. Ora lá, vamos lá. Por que estáis perturbados? E por que sobem tais pensamentos ao vosso coração?
Vede as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo, tocai-me e vede, pois um espírito não tem carne nem ossos, como vedes que eu tenho. Aqui ele estava ressuscitado num corpo glorificado e estava com fome ainda, dizendo aqui, ó, tendes aqui alguma coisa para comer? Por isso, muitas vezes eu digo que o Senhor Jesus ele pode se transfigurar e você acabar encontrando ele na rua por aí, se passando pelo mendigo e você indo para o templo orar, para o templo fazer pregação e larga lá o mendigo lá falando, não, eu não tenho dinheiro, mais vale pregar para o reino de Deus, né? E indo lá para o reino de Deus, mais vale eu ir pregar o evangelho para as pessoas, né? E o Senhor Jesus ali transfigurado, porque ele fala, ó, que sou eu mesmo, tocai-me, vede, pois um espírito não tem carne nem ossos, como vedes que eu tenho. Eita, glória a Deus. Agora, se isso aqui não é o reino de Deus em poder e glória, ô Senhor, e deixou seus discípulos, seus apóstolos como testemunha disso aqui. E eu tenho mais tem um monte, né? Não preciso nem chegar naqueles outros versículos, eu tô ficando só nos evangelhos. Aqui Mateus, outro detalhe, Mateus que eu tinha esquecido de falar aqui, Mateus 28, aqui ele já tinha ressuscitado, aconteceu tudo aquilo que eu falei, e aqui ele deixa o id, e me dado todo o poder no céu e na terra, portanto id, ó, se é dado poder no céu e na terra, você acha que ele não pode se transfigurar, aparecer para você aí? Então, portanto, id, ensinai todas as nações batizando-os em nome do Pai e do Filho. Então ele ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias. Aqui é depois da morte. Então não tem lógica ele morrer e falar ainda para ir de pregar o evangelho a todas as nações. Como aqui no último capítulo de Marcos, aqui ó, Marcos, ele ressuscitou e ele vem falando. Ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado por ele, porque ele que batiza agora, será salvo, mas quem não crer será condenado. Aqui eu estou em João 19, eu vou pegar algumas passagens aqui, ó. Então aqui ele diz, está consumado, veio o cara e vendo que ele estava morto para quebrar as pernas, aí viu que o Senhor Jesus já estava morto, né? Não quebrou as pernas, não lhe quebraram as pernas, contudo um dos soldados lhe furou o lado com uma lança e logo saiu água e sangue e água. E aquele que viu testificou, ou seja, João mesmo, tá falando, porque ele é testemunha, né? Os apóstolos são testemunha da ressurreição do Senhor Jesus, e é verdadeiro. E sabe que é verdadeiro o que diz para aquele que também vos criais. Ó, porque isso aconteceu para que se cumprisse a escritura, que diz, nenhum dos ossos será quebrados. Isso aqui que aconteceu. E agora, outra vez, diz a Escritura, o que vai acontecer. Para você que não crê na vinda do Senhor Jesus Cristo, está aí na segunda volta, além de estar toda recheada aqui, olha só isso aqui, ó. Outra vez, diz a Escritura, verão aqueles que transpassaram. Então, isso aqui vai acontecer, a ressurreição dos mortos para o juízo eterno. Então, creia, não fica caindo nessas falas desses irmãos que ainda não caíram as escamas. Pai eterno, somente o seu Filho, o Senhor Jesus Cristo, tem o poder de abrir os selos, de derrubar as escamas dos olhos das pessoas, Pai, e dar um entendimento e o arrependimento no seu coração para que ela possa entrar no seu reino, porque é preciso nascer de novo para entrar no reino de Deus. Deus abençoe a cada um de vocês.